Peço que vocês já estejam com os arquivos preparados, no sentido de que quem for trabalhar com imagens já deixa as imagens salvas dentro de uma pasta exclusiva para o desenvolvimento da animação no Krita, tá? Que aí facilita muito. Então eu tenho esses dois documentos aqui, esses dois arquivos que eu vou usar para um outro exemplo de como fazer animação a partir de imagens. Então aqui eu vou ter o background, que eu vou usar essa imagem aqui, aquela capa daquele livro da disciplina ilustração, vou reaproveitar, tá? Só para ilustrar, para mostrar para vocês como é possível. E eu vou usar essa imagem em PNG. Para essa imagem, eu tive que tirar o background. E para facilitar a minha vida, eu usei o site Remove Background, que é esse aqui. Eu já tinha mostrado para vocês como usar, tá? Então esse site vocês sabem usar, é bem simples, e aí você pode estar tirando o background, né, o plano de fundo, que é essa parte branca aqui, através desse site. Todas essas imagens são só exemplos, são imagens que eu tirei do Canva, então elas só vão servir para fins didáticos mesmo, tá? Produção para comercialização, venda, isso não vai acontecer. Isso é só para fins didáticos mesmo, para vocês terem uma noção de como que vocês podem estar elaborando as animações de vocês, tá? Ou a partir de imagens, como é no caso desse exemplo, ou no exemplo que eu vou mostrar para vocês, usando os elementos do próprio programa, tá? Então vocês podem fazer elementos com animações com base no Sketch, o Sketch é o esboço, usando pintura e ilustração digital no próprio programa que é o Krita, tá? Então você vai abrir o Krita, aí você vai se deparar com a interface dele. No caso, como eu já iniciei algumas animações, a minha já vai estar com a interface de animação. Aí você vai aqui, ó, em novo arquivo, você vai configurar como que você vai querer a sua área de trabalho. No meu caso, eu coloquei orientação paisagem. Eu sempre coloco orientação paisagem para esse tipo de trabalho. Vai depender muito do trabalho que você for fazer. E aí eu tenho algumas questões aqui para estar colocando, né? O nome do projeto. Então a gente coloca aqui um nome qualquer. Vocês coloquem um nome que esteja mais adequado com o que vocês querem. A cor de fundo vai estar relacionado com o background. A opacidade do background você vai poder estar alterando e você clica em criar. Quando você aperta o botão de criar, você se depara com a área de trabalho, mas só que no caso de vocês ela não vai estar com essa interface de animação. Aí você vai aqui, olha, nesse botão aqui, ó, do canto superior direito, ó, escolher espaço de trabalho. E aí você vai clicar aqui, ó, Animation, tá? Então tem muitos espaços de trabalho aqui, tem uma mesa que é minha aqui de animação, que é essa que vocês estão vendo aqui, que eu acabei configurando para estar sempre com essa disposição. Aí você vai clicar Animation e aí você vai se deparar com essa interface aqui. Então eu organizei do meu jeito, vocês também vão poder fazer da organização que vocês quiserem. A linha do tempo eu coloquei aqui embaixo. As opções de camada eu coloquei aqui ao lado. Essa opção aqui, casca de cebola, que é para visualizar os desenhos quadro a quadro, eu coloquei aqui ao lado. Essa parte aqui que vai estar relacionada com a animação em si, eu também coloquei aqui, que é o lugar onde a gente vai poder estar movimentando os quadros para visualizar como é que vai ficar, tá? Então eu coloquei ele aqui ao lado, seletor de cores também aqui ao lado. Então a gente vai se deparar com essa interface aqui, essa interface que a gente vai trabalhar a animação em si. Pouco e eu fiz aqui animação com base em círculos. Esse é o mesmo círculo que vai acontecer aqui, que quadro a quadro ele vai estar crescendo e diminuindo, tá? Crescendo e diminuindo. É uma animação bem simples, só para fins de exemplo mesmo, tá? Então, no caso, quem for trabalhar com a animação a partir do sketch, a partir do esboço, você vai usar as ferramentas básicas, aquelas ferramentas básicas de pincel,
de colorização na pintura digital, tá? E aí, a partir daí, vai seguir o mesmo princípio. Você vai organizar todo o seu desenho, a estrutura deles, em camadas. Por exemplo, essa primeira camada você pode estar chamando ela de sketch. A segunda camada você pode estar colocando os traços. A terceira camada, as cores. Lembrando que algumas partes dessa animação, desse personagem, né, dependendo de como vai ser a animação de vocês, ela vai estar em movimento. Então, essas partes em movimento, elas precisam sair da parte que vai ficar estática. Então, você vai deixar, por exemplo, se eu tenho um boneco aqui, esse é o corpo do boneco, o corpo do boneco vai ficar estático. Aí você vai criar uma camada, essa camada aqui, ela vai ser chamada, por exemplo, de braço. Só o braço que vai mexer. Então, você faz uma nova camada, nomeia essa camada, e aí ela vai aparecer aqui. Então, a parte que vai movimentar vai ser diferente da parte estática. A estática ela vai ficar parada e a de movimento você vai utilizar em outra camada, tá? Então, por isso que é bom usar as camadas. E você pode estar colocando cores, dependendo de como vai ser a complexidade da animação. De acordo aqui com essa guia Casca de Cebola, as cores elas vão identificar alguma coisa, uma situação. Por exemplo, a cor azul ela vai demonstrar o que aconteceu anteriormente. Por exemplo, esse círculo preto é o círculo que a gente está mostrando no primeiro quadro. Aí eu vou para o segundo quadro. O segundo quadro eu já vou mostrar esse outro círculo do meio. E o círculo azul, ele vai representar o círculo anterior, do quadro 0. O círculo verde, ele vai representar o próximo quadro, tá? Não necessariamente a animação de vocês vai ficar nessas cores, não. Todos os círculos que eu coloquei aqui, eles estão na cor preta, tá? Todos são pretos. O que vai acontecer aqui é só o que vai diferenciar, né? O que você vai ter anteriormente, que tem anteriormente, que teve, e o que você vai ter no próximo quadro. Basicamente para tornar a animação, a apresentação das formas da sua animação de uma maneira mais fácil, para facilitar o procedimento todo da animação. A possibilidade de estar aumentando a opacidade, olha, a opacidade dessas cores, tá? Então, você vai percebendo que ela vai ficando preta, né? Mudando as cores, tá? E é só para você ter essa noção mesmo do que aconteceu e do que virá. Qual será o próximo passo? O que vocês vão fazer? Vocês vão aqui no site do Krita, vou disponibilizar esse link para vocês. E aqui, olha, você vai clicar aqui e vai ser direcionado para essa página aqui. Então, aqui você vai salvar um desses arquivos vai funcionar com vocês. Você vai salvar, vai fazer um download, vai extrair, e aí você vai copiar esse arquivo com essa nomenclatura, né, FFmpeg, e vai salvar lá na pasta que eu falei para vocês, né, que é bom que seja a própria pasta onde está os arquivos da animação. E aí você vai lá no Krita, aí no momento que você for renderizar a sua animação, você vai aqui, vai procurar, olha, no meu caso ele já está aqui, ó, o FFmpeg, já está na minha pasta, você vai localizar e você vai selecioná-lo. No caso de vocês, vai estar ffmpeg.exe, que é o executável. E aí você vai clicar em OK, em Open, e aí vai ficar aqui registrado. Então, a partir daí, você vai ter a possibilidade de renderizar a animação de vocês.